Você que acompanha o Portal Destaque Regional, seja muito bem-vindo ao Cotidiano DR. Hoje vamos trazer um bate-papo com o diretor da encenação da Paixão de Cristo, Jefferson Demarque. Jefferson, Jeff. O Jeff. Seja bem-vindo ao Cotidiano. Obrigado, Felipe, obrigado. E aí, mais um ano, né? Mais um ano dirigindo uma coisa tão bonita, né? Há quanto tempo a encenação da Paixão de Cristo ela é realizada em São Lourenço? Eu me lembro de 1998, quando a gente juntou o grupo de jovens, junto com o Frei Ivo Lazarotto, e a gente foi para trás do fórum, e tinha um morro ali, todo mundo conhece, e a gente fez a primeira ali, com tremor nas pernas e aquele monte de gente que a gente nunca tinha visto. Então, claro, existiu algumas falhas nesse período todo, porque quando você faz um negócio ao ar livre, você está à mercê do tempo. E às vezes a gente levava tudo certo, a encenação estava perfeita, os ensaios certos, e na sexta-feira chovia. Ele não tinha o que fazer, recolhia tudo e ficava aquela frustração por não ter apresentado. E aconteceu há alguns anos isso. Aconteceu. Por muito tempo a encenação ela aconteceu nesse mesmo local. É recente a mudança do local da realização dessa encenação. Sim. É relativamente recente, né? Foi em 2018, quando eu recebi o desafio, vamos dizer assim, de transformar uma coisa que... Tu imagina que existia um palco de 60 metros, né, que era o ar livre, e que a gente caminhava, e que tinha cavalos andando, a gente fazia a entrada de Jesus em Jerusalém em cima de um burro, em cima de um burrinho. Era grande a coisa. E aí o desafio, justamente e principalmente por conta dessas intempéries do tempo, de ficar essa mercê sempre, vamos trazer ela para dentro do palco, num lugar coberto. E aí veio o primeiro grande desafio. O primeiro grande desafio veio aí. Pegar tudo aquilo e transformar em algo enxuto. Aí foi 2018, então é relativamente recente. Em 2018, então, a gente fez no teatro do centro de eventos. Que foi casa cheia. Mas cabe 714 pessoas lá dentro, então foi casa cheia, faltou banco, né? Porque a gente estava acostumado a 4 mil pessoas, 5 mil pessoas, e aí de repente a gente se vê num local apertado, mas era um teste, precisava acontecer. Tá? Então a primeira grande mudança foi 2018. A segunda grande mudança foi 2019, quando, faltou espaço. Teve gente demais, né? Faltou lugar, vamos levar para a arena. A arena tem uma capacidade infinitamente maior do que o teatro. E aí vem novo desafio. Nova adaptação. O som é diferente, a luz é diferente, tudo muda. Então veio o primeiro grande projeto de iluminação, veio o primeiro grande projeto de sonorização, porque a gente estava fazendo algo indoor, mas enorme, no final das contas. E aí começou a saga. Essa saga que você comenta, ela passou por várias adaptações. 2019 foi para a área superior do centro de eventos, para a Arena Albano Menegatti. 2020 ela chegou a ser realizada ou a pandemia... A pandemia impediu. Impediu. 2021 não aconteceu, né? Impediu, por conta da pandemia não aconteceu. Então não podia, né? E tinha a questão do fica em casa, né? E todo mundo sofreu por conta disso, e não foi só aqui, foi no mundo inteiro. E aí, graças a Deus, a gente voltou agora em 2022, ano passado, com novas adaptações. E o gostinho de voltar a apresentar a peça no pós-pandemia foi diferente de apresentar nos outros anos? Cada ano é uma caixinha de surpresa. A emoção, parece que ela aumenta a cada ano, porque até comentava contigo antes, cada ano que passa, o povo vê que está acontecendo mudanças, tem algo diferente. Elementos são retirados, elementos são introduzidos, cenas que faziam parte de anos e anos e anos, de repente para de acontecer, e para entrar outras cenas. O ano passado, que foi o ano que eu prometi aos atores e a direção do Instituto Cultural, que é o grande idealizador, realizador, no final das contas, da Paixão de Cristo, eu prometi a eles que seria a maior e melhor e mais bonita apresentação da Paixão de Cristo de todos os anos. De todos os anos.
E a gente cumpriu com a palavra. A equipe se mobilizou, a gente sofreu muito, teve muita lágrima, mas os elementos que foram introduzidos na peça deixaram ela absolutamente diferente e muito melhor. Para os nossos espectadores terem uma ideia de como é que funciona a encenação da Paixão de Cristo, é um evento que ele é organizado basicamente com atores de São Lourenço do Oeste, pessoas voluntárias, muitas que nem vêm da prática das artes no dia a dia, mas que para esse evento elas se moldam, se adaptam, estudam e vão para o palco e enfrentam os seus medos, porque tem muita gente ali que supera limites pessoais na realização dessa peça. Muitos. E uma das pessoas que mais se adaptou ao longo desses quase 25 anos de adaptação é o Jefferson, que começou como Jesus. Na verdade, eu comecei com o Pedro. Pedro? Jesus foi o Veto. O Elivelton Reis. Isso, foi o primeiro Jesus. Eu comecei como Pedro. Mas tu já passou praticamente por todos os papéis? Todos os papéis. Já fui Pilatos, já fui Jesus. E aí, desde 2017 em diante, eu me tornei o cara que dirige, que monta, que organiza. Organiza muito por conta da experiência com teatro e mais ainda por conta do conhecimento da peça. Muitas partes dessa peça fui eu que escrevi lá atrás, junto com o Frei Ivo Lazarotto, que trouxe o teatro, eu acredito que foi de Siqueira Campos, ele trouxe uma ideia. Eu lembro que a gente gravava e tinha que dublar, porque não tinha microfone. O áudio, né? Aí foi passando por tantas mudanças, e uma vez a gente fez com um microfone de vara, né? E aí os caras tinham que aparecer na cena para gravar junto, e isso tudo foi se moldando até que hoje a gente tem um espetáculo muito caprichado. Quantas pessoas mais ou menos envolve na realização de uma encenação? No começo eram 30 pessoas lá no começo. Hoje a gente fala de 75, 80 pessoas. E o voluntariado melhorou, aumentou ou ainda é necessário ir garimpar as pessoas? Sempre é necessário. Sempre. Porque imagina que é um grande feriado, entre outras coisas. E aí muita gente programa suas viagens, programa, né, o seu descanso e não consegue participar. Então, por mais que tenha sempre a linha mestra, né, de gente que está todo ano e que gosta e que volta, sempre precisa, porque todo ano precisa de mais gente. O ano passado eram 75 com um coral, 75 pessoas, mas eu preciso de mais um para ajudar no figurino esse ano. Eu preciso de mais um para ajudar na maquiagem, então já iria para 77. Com os elementos de cena que eu coloquei a mais para 2023, eu vou precisar de 8 atores a mais. Então, estou sempre precisando de gente. 100 pessoas seria um número mínimo para conseguir fazer pensando a apresentação. Pensando nos contra-regras, pensando em quem vai, né, quem é a equipe de sonoplastia, a equipe de iluminação, eu preciso mais ou menos isso, gira em torno disso. Para a apresentação 2023, ainda dá tempo de entrar no elenco? Dá, com certeza dá. Na verdade, a gente começou lá em agosto. Né, a coisa começa muito antes, porque quando vem projeto novo, a gente tem que começar antes. Então, terminou o evento do ano 2022, já foi lançado o desafio. Vamos fazer algo diferente para 2023? Vamos. Em agosto, para setembro, eu tinha o roteiro pronto, com o texto novo pronto. Aí vem a aprovação de texto pelo Instituto Cultural, né? A gente tenta juntar todos os pastores, por exemplo, né? O clero, para mostrar, né? Esse aqui é o texto. Não é mais um teatro católico. Foi no começo, porque a Igreja Católica começou junto com o grupo de jovens que nós tínhamos. Mas hoje ele é um teatro com base cristã, então ele não tem mais um vínculo com igreja nenhuma. Todo ser humano que se diz cristão, seja de qualquer denominação, ele pode e deve fazer parte, porque isso ajuda muitas outras pessoas a encontrarem Deus, pelo menos na Páscoa. Você leva a palavra para as pessoas com o teu corpo, com a tua arte, com a tua fala, com a emoção que você passa. E aí, essa tentativa de adaptação também, para trazer junto todas as outras denominações, a gente vai mudando o texto, vai mudando o roteiro, vai incluindo cenas, elementos, como eu falei antes, que tiram a característica de uma denominação só,
para tornar ela mais abrangente. E é assim que está hoje. Hoje, se você pegar o texto, ler ele de cima a baixo, você não diz que é de A, ou de B, ou de C, ou de D. É cristão. Conta a história do Cristo. Toda essa produção textual e também adaptação para o teatro, querendo ou não, é uma história que muita gente já conhece, é uma história popular e que precisa ser revisada, reformulada para ser atraente no próximo ano, na próxima edição. Esse trabalho é feito basicamente por você ou tem um grupo que trabalha essa mudança, essa adaptação de roteiro? Não, isso tudo é o que faço. É algo que tem que juntar duas partes. Tem que juntar o literal, porque é tudo tirado da palavra, tudo tirado da Bíblia, ok? E a pesquisa histórica. Mas como aconteceu de verdade, é artístico. É a mentalidade de alguém que imaginou, que imagina como é que foi aquilo e retrata aquilo numa cena. Eu tenho um texto, mas o texto é limitado, né? O texto é limitado. Eu preciso aumentar ele para entender, porque, como eu te falei antes, imagina Maria recebendo a notícia do anjo que ela iria ser a mãe de Jesus. Uma menina de 15 anos, certo? Como é que aconteceu? Como é que era o anjo? Será que ele entrou pela porta, pela janela, ele apareceu, brotou na sala, né? E mais do que isso, ela estava prometida a José. Como é que ela conta para o noivo? Como é que foi essa conversa? Porque ela teve que abrir o jogo. Né? Ó, José, veio um anjo, me apareceu, o Senhor mandou um anjo, anunciou que o Espírito Santo desceria sobre mim e a força do Altíssimo me cobriria com a sua sombra. E que eu estou grávida. Como é que foi a reação de José? Aí a Bíblia diz que ele pensou em rejeitá-la em segredo, né, para não difamá-la. Mas como? O que ele pensou? Ele rezou antes? Qual foi a oração dele? E aí vem toda a parte artística. Porque a literatura me leva até um pedaço. Mas eu não tenho como usar só a literatura, eu preciso da arte. E é para isso que tem um diretor, um roteirista, eu digo, né? Um roteirista, um escritor, um dramaturgo, que faz tudo isso. Normalmente existe o dramaturgo, ele vai lá, escreve, entrega para um roteirista que imagina a cena e faz. Nesse caso eu faço tudo. Nesse caso eu faço o roteiro, eu faço o texto e depois eu chamo o pessoal para ajudar na execução. É interessante de a gente que está de fora observar a criação, o processo de criação, composição de uma encenação como é essa, porque a gente que está ali no público não tem ideia do quanto se trabalha. Vocês já estão trabalhando desde agosto, ainda tem espaço para quem quiser participar do elenco e ainda tem muito chão pela frente. A apresentação esse ano ela acontece no dia 7 de abril. A partir das 20 horas a gente começa. O espetáculo começa no centro de eventos, na Arena Albano Menegatti. Isso. Às 20 horas. Entrada livre, quem quiser pode só chegar. Quem quiser ir cedo, esse ano, entre outras mudanças, que todo ano tem, mas a gente vai colocar mais 1000 cadeiras para o pessoal acompanhar sentado. Tá? E isso é muito legal, porque, queira ou não, vem uma procissão também, a Igreja Católica faz essa procissão anualmente e leva o pessoal para lá para assistir, só que quando chega lá, tem gente que chegou às 6 horas da tarde para pegar a cadeira. E aí, às vezes, falta cadeira para os idosos, então a gente resolveu esse ano ampliar. Colocamos 1000 cadeiras a mais para poder todo mundo... 1000 cadeiras a mais, totalizariam quantas? Acredito que hoje 2.500, quase 3.000 cadeiras. O centro de eventos comportaria tranquilamente umas 6.000 pessoas? Em pé sim. Né? Em pé sim. Com certeza vai faltar a cadeira, mas não tanto quanto nos outros anos. Então, pensando principalmente nesse público mais idoso, que gosta muito de assistir, que todo ano comparece, é o que a gente pensou, vamos aumentar, vamos colocar mais cadeiras. Isso vai ser bem legal. Algumas edições houve um telão para quem fica na parte de trás. Esse ano se repete essa prática? Com certeza. Muito porque quem fica da metade para trás já não tem mais a mesma visão de palco de quem está na frente.
né? Não consegue ver algumas nuances, não consegue ver algumas cenas, elas não ficam tão claras, porque de longe, queira ou não, tem muitos metros lá entre o palco e quem fica em último. Então uma tela grande ou duas acaba ajudando muito nesse momento, e vai ter de novo. Já é possível contar alguns bastidores, algumas mudanças que terão nessa encenação? Você me põe em maus lençóis, eu tentando fazer surpresa aqui, mas dá sim. Uma delas eu já contei, né? Vai ter uma conversa entre Maria e José, que não tinha nos outros anos. A cena da Anunciação acabava com o anjo se despedindo de Maria e ela saindo de cena. Esse ano a cena se prolonga, né? Vai ter uma discussão entre Maria e José por conta dessa notícia, né? Até a visita do anjo a José também em sonho, para que colocar na cabeça dele que é a verdade aquilo, e ele aceitar e preparar o casamento, porque queira ou não, ela estava grávida, né? Tinha que ser muito rápido, então essa é uma cena, um elemento novo. Um elemento que vai ser tirado e que acontece desde 98, o flagelo. Não vai ter esse ano. Muita gente vai dizer, mas como não vai ter? Mas vai ter outras cenas, porque é uma cena pesada. A cena do flagelo, ela vem para machucar os olhos mesmo do espectador. Okay? Mas aí, nos últimos anos, a coisa precisou ser um pouco mais amenizada. E a gente começou a perceber que estava ficando amena demais, né? Até que chegou um momento, nos 2 últimos anos, que para tirar aquela visão, né, excessiva da brutalidade, porque o flagelo de Cristo foi algo extremamente brutal. Os romanos, eles eram especialistas em machucar as pessoas, eles eram profissionais em matar. Então esse ano, por conta daquele excesso de brutalidade, o ano passado e o outro ano, eu fiz o teatro de sombras. Caiu uma cortina branca, uma luz de trás, e o flagelo aconteceu na sombra. Então não teve muita visão do flagelo, mas eu acho que precisa de um momento mais dramático, de um momento mais pesado, onde o povo se choca. No final das contas, nós estamos falando de uma morte terrível. E aí as pessoas estão olhando para isso como algo que, coitadinho de Jesus, eles não... É para doer o coração, porque foi algo chocante, foi algo terrível, foi uma tragédia enorme, foi uma brutalidade monstruosa. E se a gente ficar cada vez amaciando mais, o povo vai começar a pensar cada vez mais macio. Tem que ter uma cena de quebra que seja não furtiva, mas algo que realmente impacte. O clímax da história. Não vai ser o clímax. Essa vai ser antes do clímax. O clímax tem que ser o que foi já no ano passado. Que todos os anos a gente entregava o teatro, terminava ele com a cruz, né? Com o véu na cruz. Jesus foi tirado morto. O ano passado já aconteceu diferente. Quem acompanhou, e está no YouTube inclusive, para quem quiser procurar, foi a 18ª. Imagina que foram 20 e poucos anos, desde 98, mas foi a 18ª apresentação. Então, olha quantos anos a gente deixou de fazer por conta de pandemia, de chuva, de tudo mais. Mas o final do teatro não foi com a morte. Jesus não parou na cruz. E esse é o bonito e é o real sentido da Páscoa. Ele ressuscitou. E nós mostramos ele ressuscitado. Foi o clímax, foi o ápice. A cena de impacto não vai ser o ápice. O clímax de tudo vai ser o Cristo ressuscitado. E tem que ser assim. Tem que se entender que ele sofreu por nós, ele se doou por nós, ele teve tanto amor a ponto de morrer por nós. Mas ele não ficou no túmulo. E por conta dessa ressurreição, hoje nós temos vida. E vida em abundância, como fala a Bíblia. Então vai ter uma cena de muito impacto. Mas ela não pode ser o clímax. Ela tem que ser uma parte. Mas vai ter. O bom é que o espetáculo só vai ser conferido por quem for ao centro de eventos para acompanhar o espetáculo que acontece no dia 7 de abril. A partir das 20 horas. Isso. E
Para quem quiser participar, Jefferson, como é que faz? Liga no Instituto Cultural, entra em contato com a prefeitura. Principalmente, eu tenho gente de fora querendo vir participar. De Pato Branco, o problema é realmente o transporte, a locomoção. São ensaios semanais e muitas vezes mais de uma vez por semana. Tem atores que precisam se moldar a um personagem absurdamente diferente do que ele vinha fazendo antes. E nós temos, como você disse antes, são pessoas voluntárias que não têm trato, não têm uma especialização em teatro, não fizeram isso, eles vão lá voluntariamente e acreditam naquilo que eu coloco como base. Você tem que se virar assim, você tem que falar assim, você tem que se mover desse jeito, você não pode esconder, que são coisas básicas de teatro. Mas eles não aprenderam isso numa escola de teatro, eles estão aprendendo lá. E aí, às vezes, você precisa de algo muito diferente do que ele já era acostumado a fazer. Eu preciso que você grite aqui, mas ele não era acostumado a gritar. Às vezes é uma pessoa mais... Mas ele quer fazer aquele papel. Eu não posso tirar ele do desejo dele de participar naquele papel. E aí acontece isso. Tem que moldar. Então, muitas vezes, são mais de um ensaio por semana. Como é que eles vão conseguir? Às vezes, a locomoção é um pouco complicada. Mas quem quer participar, que é de São Lourenço, liga na prefeitura, liga no Instituto Cultural, conversa com o pessoal do Instituto mesmo, encontra a gente nos sábados lá no Instituto Cultural, a gente vai estar lá no teatro, todo sábado a partir das 13h30 a gente vai estar lá fazendo os ensaios, então pode ir sem vergonha, porque lá a gente vai encontrar uma coisa para vocês fazerem. Precisamos cada vez mais de homens para fazer. É um teatro basicamente masculino, nos seus 85% pelo menos, porque na época, imagina, são 12 discípulos, eram 12 homens, Jesus é homem, José era homem, os romanos eram homens, o pessoal do Capitólio era homem, os judeus que condenaram Jesus, Caifás, Anás, eram homens. Existiam a horda de soldados hebreus que eram homens, então mulheres eram poucas. E normalmente vai bem mais mulheres para fazer a apresentação. E aí algumas acabam ficando como povo, para criar massa, mas não são ocupadas com fala, com nada disso, porque são 4 ou 5 papéis femininos, o resto é tudo masculino. Por mais que se adapte, por mais que se inove, tem algumas posições que não dá de mudar. Não dá. E infelizmente esse é um ponto crucial para a peça. Se Sim. mudar, pode até adaptar, mas não tem como transformar essa história que já é conhecida. Não, porque imagina que quanto mais o tempo passa, mais veracidade a gente quer levar, daquilo que aconteceu. Queremos ser verdadeiros naquilo que estamos apresentando. O profeta, a visão de profeta, era de um ser humano mais velho. O profeta era um cara que transmitia uma segurança. O ancião, ele falava e as pessoas ouviam. Então, normalmente eram pessoas... Então, eu tenho jovens, mas eu não consigo colocar, por mais que eu caracterize um aluno de teatro do Instituto Cultural que tenha muita capacidade de fazer e faria muito bem, se eu caracterizar ele, deixar ele com uma aparência mais velha, a voz dele ainda vai ser de um jovem. Eu preciso de uma voz de profeta, de alguém que seja mais, que tenha um pouco mais de idade. A voz da experiência. A voz da experiência. É isso aí. Tá certo. Jeff, mais alguma consideração? Apenas convidar o povo para participar, para querer conhecer um pouco mais. E se não quiser participar da encenação como ator, como atriz, que vá pelo menos no dia 7, na Sexta-feira Santa, a partir das 20 horas a gente já começa a apresentação. Vá conferir, vai ver o que o povo de São Lourenço prepara todos os anos com todo carinho, com todo afinco, com todo amor, o afeto com que eles colocam-se à disposição para levar até vocês a história de uma tragédia que mudou a vida de todos nós, que foi a história de Jesus. Tá certo. Jefferson, muito obrigado pela sua disponibilidade em atender o Cotidiano DR. Parabéns e bom trabalho, boa encenação
para a realização da encenação da Paixão de Cristo. Obrigado, Felipe. Obrigado pelo espaço. E eu espero você, toda a equipe do DR e o povo de São Lourenço e da região também. Com certeza estaremos lá no dia 7, mas fica o convite para você que possa ter interesse em participar do elenco. Todos os sábados, a partir das 13h30, no Centro de Eventos, acontecem os treinos, os ensaios e a preparação para a encenação da Paixão de Cristo. E no dia 7, Sexta-feira Santa, a partir das 20h, no Centro de Eventos, acontece a encenação. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua participação e voltamos na sequência com mais um Cotidiano DR.